Bom, pessoal, o objetivo deste vídeo é apresentar para vocês um modelo de custo e rentabilidade desenvolvido pela Division, em conjunto com a Braskem e a Biplast, que faz parte do PICplast. Tá? Antes de vocês utilizarem o modelo, é importante ler com calma o termo de utilização do modelo de custo e rentabilidade, que apresenta para vocês o risco e responsabilidade associado à sua utilização. Tá? Bom, o modelo ele é dividido em dois módulos, né? Temos o módulo básico e o módulo avançado. Vocês conseguem transitar entre os módulos clicando nesse botão aqui. Então, neste vídeo eu vou apresentar somente o módulo básico, e caso vocês tenham interesse de conhecer algumas funções um pouco mais avançadas, vocês podem verificar o vídeo de módulo avançado. Tá? Bom, o modelo ele possui 4 blocos. Nós temos o bloco de configuração de dados e informações, que é esse bloco azul, o bloco de visualização de relatórios, que é o bloco laranja, o bloco de cenários e o bloco de precificação. Tá? E cada um desses quadrados aqui representam botões. Bom, o modelo ele já vem configurado com algumas informações aleatórias, apenas para que vocês possam clicar em qualquer botão aqui e verificar, dar uma fuçada e entender as funcionalidades do modelo. Tá? Então vocês conseguem, por exemplo, entender o que o modelo faz de uma forma um pouco mais tangível. Tá? Bom, o que eu vou fazer nesse tutorial é basicamente deletar todas as informações que estão aqui e cadastrar uma informação nova do zero e transitar entre todos esses botões. Tá? Então, o primeiro passo aqui eu vou clicar em importar dados e informações, que é um módulo de importação. Eu consigo deletar todos os dados através desse botão aqui. Ele vai explicar que eu vou perder todas as informações e que se eu quiser salvar essas informações eu crio um cenário. Então, vou clicar em sim, deletei todas as informações. Tá? Se eu quiser agora entrar em qualquer relatório, ele vai me informar que não tem informação cadastrada no modelo, que eu preciso verificar as informações inseridas. Bom, para configurar as informações, eu preciso passar por esses botões e eles estão numerados com a ordem que eu devo passar por eles. Então, o primeiro passo é configurar o regime de tributação. Então, clicando aqui em regime de tributação, aparece a primeira tela com de premissas gerais, e eu consigo clicar em Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. No caso aqui eu vou simular a empresa de lucro real, e eu posso eventualmente modificar as alíquotas que estão no modelo como padrão. Tá? Então, caso seja pertinente, você pode vir no lucro real e mudar as alíquotas de imposto de renda, contribuição social e por aí vai. Então eu vou salvar, as informações estão salvas e fecho. Em seguida eu vou configurar a receita de produção dos meus produtos. Então, bom, antes de mais nada, se tiver qualquer dúvida no modelo, esses botões com pontos de interrogação, eles podem auxiliá-lo na configuração. Então ele tem aqui uma descrição passo a passo de como que você cadastra e digita as receitas e até algumas dicas de utilização desse formulário. Tá? Bom, como é que funciona esse formulário? Né? Então eu vou primeiro selecionar um produto para cadastrar, eu não tenho nenhum produto novo, então eu posso inserir um novo produto, produto A. Vou adicionar um grupo de filme liso, por exemplo, em que eu posso colocar qualquer tipo de informação. E eu vou, nesses blocos correspondentes, selecionar resina, tinta, embalagem, image label, qualquer outro insumo que eu queira na receita de produção do produto A. Então, como eu não tenho nenhum produto resina cadastrado, eu vou cadastrar aqui resina 1, por exemplo, para produzir 1000 kg, e eu posso também mudar essa base de receita, esse lote padrão, mas eu vou deixar aqui 1000 kg. Eu preciso de 1050 kg da resina 1. O que mais que eu preciso? Eu preciso eventualmente de algum master, preciso de caixa, preciso de saco, preciso de aditivo, por exemplo. Então, vou colocar aqui alguns números aleatórios. Tá? E só. Vou salvar. Aí ele está me falando aqui que antes de finalizar o cadastro, eu preciso preencher corretamente as informações relativas aos processos envolvidos na fabricação. Então, eu preciso adicionar aqui quais são os processos envolvidos. E eu posso adicionar basicamente tanto no nível de extrusão, 5 horas, e expedição, por exemplo, meia hora, ou até no nível de máquina. Isso aqui poderia ser, eventualmente, uma máquina que eu tenha depreciação, energia e pessoal dedicado a ela. Tá? Então, vou salvar aqui, fechar, salvar as alterações, os processos foram preenchidos corretamente, ok, salvei,
o meu produto A. Se eu clicar aqui novamente, aqui ele aparece, produto A. Bom, se eu tentar rodar o modelo antes de preencher todas essas caixinhas aqui, eu ainda não vou conseguir. Então, eu preciso realmente passar por todas elas. Eu vou passar agora por preço de materiais. Então, eu cadastrei os itens necessários para a produção do produto A e eu preciso agora colocar um preço. Então, novamente, eu vou colocar alguns números aleatórios aqui. Então, resina 1 eu compro em quilo e o preço de compra é R$10 por quilo. Okay. Master, vou colocar R$30 por quilo. Caixa, eu preciso de 50 centavos a unidade. Saco de 25 centavos a unidade. E aditivo. Bom, caso eu não compre aditivo em quilo, eu posso cadastrar aqui uma unidade. Tá? Como é que eu cadastro uma unidade? Eu não posso colocar aqui diretamente. Tá? Aqui é uma tela bloqueada. Eu preciso clicar em cadastrar, digitar excluir, selecionar cadastrar. Ele automaticamente vai aparecer aqui unidades de medida. E eu posso botar qualquer unidade que eu queira. Vou colocar aqui quilo 2, por exemplo. E aparece aqui quilo 2. Tá? Bom, vamos supor que eu compro aditivo em lata. Né? E custa R$20 a lata. Tá? Bom, o que aconteceu aqui? Basicamente, eu falei que eu uso aditivo em quilos na minha receita de produção do produto A, mas eu compro o aditivo em lata. E para o modelo realizar as contas corretamente, eu preciso de uma conversão, de um fator de conversão. Então, eu boto aqui que uma lata equivale a 18 quilos, tá? Ou 20 quilos. Bom, cadastrei tudo, fechei. Tá, vou passar pela caixa número 4 agora, processos e custos associados. Tá? Então, esse bloco, basicamente, eu vou adicionar os custos desses processos que eu coloquei aqui. Tá? Então, lembra que para o produto A, eu preciso desses itens aqui, resina, master, caixa, saco, e eu coloquei o preço na tela 3 de preço de materiais. Mas, eu também preciso colocar o preço, ou um gasto fixo relacionado a esses processos de extrusão e expedição. Tá? Então, vim aqui em processos, extrusão, vou adicionar R$10.000 de pessoal direto, potência desse processo, da média das minhas máquinas é de 9 kW, depreciação de R$2.000, por exemplo. Bom, o mesmo corre para a expedição. Eu vou adicionar R$4.000 de pessoal direto, 10 kW de potência e... Opa, expedição não tem potência não. Vou colocar 0 kW de potência e R$0 de depreciação. E salvei aqui a expedição. Bom, vou para a caixinha 5. Nessa caixa 5 de gastos, eu preciso inserir qualquer outro gasto mensal que eu tenha. Tá? Aqui, necessariamente, o primeiro item tem que ser energia. Então, eu vou adicionar aqui um custo de energia, R$10.000 por mês. E vou inserir um novo item, que eu vou chamar de outras despesas. E esse outras despesas pode ser RH, financeiro, qualidade, qualquer despesa que eu tenha que eu queira refletir aqui no modelo. Aí eu posso quebrar essa despesa no nível que eu queira, ou deixar tudo agrupado como outras despesas. Então, eu vou adicionar aqui um gasto de R$100.000 de outras despesas. E eu posso até selecionar o meu critério de alocação. Então, eu posso distribuir esse valor de R$100.000 para os produtos de acordo com as horas de produção, de acordo com o custo direto de cada produto, a margem de contribuição, volume ou receita líquida. Né? Então, se eu tiver uma despesa comercial, por exemplo, e eu achar que essa despesa era proporcional à receita, eu posso selecionar, criar aqui uma despesa comercial e colocar um critério de rateio de receita líquida. Né? No caso aqui eu vou deixar a margem de contribuição, né? Lembrando que é o meu lucro bruto mais a depreciação. Então, salvei a informação, ok. E por fim, eu preciso adicionar uma ordem de produção. Então, até o momento eu falei para o modelo que eu não estou configurando nada, não vendendo nada, né? Vou inserir uma ordem, seria o produto A para o cliente 1. Vou vender 10.000 quilos a R$20 por quilo. E eu tenho aqui uma comissão, eu vou deixar essa comissão do jeito que está, 2%, e não vou alterar as alíquotas de impostos, mas posso alterar se eu quiser também. Tá? E vou adicionar uma outra ordem de produção aqui. Eu vou vender esse mesmo produto para um cliente diferente, um cliente 2. Vou vender um pouco menos para ele, só que com um preço mais alto, tá? De
R$30, pagando um imposto mais alto, por exemplo. E ok, né? Fechei aqui. E agora, finalmente, eu posso visualizar algum relatório. Bom, quando eu clico a primeira vez no relatório, caso eu mude qualquer informação aqui na parte de configuração, o modelo ele vai ter que recalcular todas as contas, né? Por isso que demora um pouquinho. Mas se eu não fizer nenhuma alteração, depois ele entra rápido em todas as telas, tá? Então toda vez que vocês fizerem alteração aqui, eu recomendo vocês clicarem no botão para rodar o modelo, tá? Isso já é feito de forma automática nos outros módulos, mas é uma boa prática que eu tenho. Bom, o primeiro relatório que a gente vê é o relatório de resultado consolidado. Então ele mostra o resultado da empresa como um todo, tá? E assim que eu abro esse relatório, o primeiro ponto que eu olho é o lucro líquido, que está verdinho aqui, que significa que está positivo, da ordem de R$25 mil. Tá? Veja que eu consigo analisar aqui cada item do demonstrativo de resultados, desde receita bruta até lucro líquido, e destacando aqui que despesa financeira está zerada, né? Bom, olhei aqui, despesa financeira está zerada, eu vou configurar a despesa financeira. Onde eu faço isso? Nos gastos. Então a gente tem um botão específico para despesa financeira. Então vou adicionar que eu tenho 5 mil de dívidas por mês. Vou clicar de novo no resultado consolidado. E aí perceba que o modelo vai recalcular todas as contas, tá? Bom, e agora apareceu a despesa financeira 5 mil, por isso diminui meu lucro líquido, né? Se eu quiser analisar qualquer item aqui com um pouco mais de detalhe, eu consigo através dessa tabela ao lado. Então eu posso clicar em CPV, por exemplo, e eu vejo que grande parte do meu custo de produto vendido é resina. Se eu quiser abrir resina, eu vejo que resina 1 é a principal resina que eu tenho. Bom, é a única resina que eu tenho na minha empresa, né? Bom, a gente tem alguns indicadores de margem. E você consegue abrir qualquer item dessa tabela. Bom, beleza. Como toda a minha empresa tá boa. Vamos ver por cliente. Olha que interessante. Por cliente, o cliente 1 está trazendo um lucro líquido negativo para a minha empresa, né? Eu posso eventualmente até expandir para ver qual que é o produto que está trazendo esse prejuízo, só que como eu só tenho um produto cadastrado, não faz muito sentido eu expandir aqui, né? Bom, legal. O cliente 1 já tive uma informação interessante, né? O cliente 1 precisa ser reposicionado. Consigo ver também o resultado por grupo, mas aqui não faz sentido com um grupo só. Perde um pouco o valor esse relatório, né? Agora, caso eu tenha diversos grupos, eu consigo fazer uma análise e entender qual que é o grupo que é mais rentável para a minha empresa, tá? E eu tenho também o relatório de lucro bruto acumulado. Novamente, por ter só um produto, perde um pouco o valor esse relatório. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso acrescentar os outros produtos, né? Normalmente uma empresa não tem um produto só, então eu posso realimentar o sistema com novas receitas de produção, novos gastos e novas ordens de produção, tá? Perceba que todas as informações que eu coloquei aqui são relativas a um mês, né? Então é importante que a produção ela case com os gastos que você teve. Se você colocar a ordem de produção de um mês mais os gastos de um ano, né, não vai dar muito certo. Bom, o que eu vou fazer aqui ao invés de cadastrar produto a produto por essa interface, eu vou importar todos os dados e informações diretamente. Então, no módulo avançado eu vou explicar com um pouco mais de detalhe esse módulo de importação, mas aqui eu vou só utilizar ele para vocês terem ideia de como ele funciona. Tá? Então, clico em importar dados e informações, eu posso importar a receita, os insumos ou as vendas. Então, vou importar a receita primeiro. Eu já tenho aqui uma série de produtos cadastrados, então do A até o H são 8 produtos. Basicamente, cada bloco desse aqui é uma receita de produção. Então, para o produto A, ele tem uma descrição. Na descrição coloquei uma cor do grupo filme liso, o lote padrão de 1000 kg. Eu preciso de 1050 kg de resina 1, 10 kg de master, 5 unidades de saco, 2 unidades de caixa, 1h30 de extrusão, expedição e por aí vai. Tá? Então eu vou importar todos esses dados. Ele vai
ele vai colocar todas essas informações no modelo. Eu consigo clicar agora em receita de produção e verificar todos esses produtos cadastrados nessa interface. Então, se eu tiver qualquer mudancinha básica, eu posso realizar aqui nessa interface. Veja que ele mudou as informações que eu tinha colocado do produto A. Então, caso vocês utilizem aquela interface para... caso naquela interface tenha algum produto com o mesmo nome de produto já cadastrado, ele vai substituir as informações. Tá? Então, vou importar agora os insumos. Então, eu tenho aqui uma lista de insumos com a unidade de compra e o preço de venda, de compra. Né? Novamente, eu vou importar os dados. Caso nessa interface eu também tenha uma divergência entre a unidade de compra e a unidade de utilização, também tenho que adicionar um fator de conversão. E por último, vou importar dados de vendas, então dados de produção. Tá? Então, um produto que eu vendo para um certo cliente, a uma certa quantidade, a um certo preço. Então, eu importei as informações. Veja que essa interface é muito mais rápida, né? Mas ela também exige um certo controle para que você tenha as informações corretamente inseridas nessas abas. Né? Então, eu fui rodar aqui, mas ele falou para verificar os gastos associados aos processos. Por que isso? Bom, basicamente eu adicionei novos produtos que utilizam processos diferentes e eu preciso completar com essas informações. Então, vou colocar aqui impressão R$15.000, potência 15, depreciação R$5.000 por mês. E vou adicionar a quarto solda também. Eu tenho R$8.000 de pessoal, potência 10, depreciação de R$2.000 por mês. Então, salvei todas as informações e vou fechar agora o formulário. Bom, o modelo rodou todos os cálculos e agora eu consigo ver o resultado consolidado da minha empresa com todas as informações. Então, veja que cresceu aqui o número de resinas, o número de itens do CPV. Né? Eu posso, por exemplo, ver o quanto eu gasto de pessoal direto por processo. Então, tem um demonstrativo de resultado bem detalhado aqui na esquerda do gráfico. Né? Bom, e agora faz muito mais sentido esse relatório de resultado por cliente, porque caso eu clique no botão expandir, eu vejo todos os produtos que eu vendo por cliente e quais são aqueles que têm uma rentabilidade negativa. Né? Eu posso mudar o indicador que eu queira ver aqui, no caso ele vem configurado como lucro líquido. Se eu quiser observar apenas um cliente, eu posso utilizar esses filtros aqui à esquerda. Né? Então, ver filme impresso para o cliente 2, são esses produtos, e por aí vai. Posso ordenar de forma crescente ou decrescente, ou ver apenas de forma consolidada por cliente. Né? Bom, legal. Posso fazer essa mesma análise por grupo agora. Então veja que todos os meus grupos são positivos, sendo que saco liso está trazendo uma rentabilidade muito baixa. Né? E saco impresso também tinha uma rentabilidade um pouco mais baixa. Se eu expandir, eu vejo que tem um produto aqui do saco impresso que está com rentabilidade negativa, né? Não importa o cliente. E também posso analisar agora o lucro bruto acumulado. Então eu tenho, basicamente esse gráfico ele me diz quais são os produtos que contribuem mais para o pagamento das minhas despesas e gastos fixos e quais são aqueles que contribuem menos. Né? Então esses produtos à esquerda são aqueles que eu tô tendo uma boa rentabilidade. Esses produtos à direita são os produtos que eu tenho que reposicionar. Bom, o que eu posso fazer com essas informações agora? Né? Eu posso salvar um novo cenário. Então, eu já tenho aqui alguns cenários cadastrados. Eu vou salvar ele como março de 2016. E basicamente o que o modelo está fazendo agora é salvando todas as informações que eu coloquei no sistema e de forma que eu consiga acessá-la no futuro. Então, no módulo avançado, eu consigo, por exemplo, carregar um cenário antigo. Consigo carregar o cenário de janeiro de 16 com todas as informações que eu tinha no modelo e fazer alguma análise, quaisquer análises que eu queira, para entender a diferença de rentabilidade entre o meu cenário atual e janeiro de 2016. Né? Então, essa é a macro mais demorada. Recomendo que vocês aguardem sem mexer no computador enquanto ela roda. Então, os dados foram salvos com sucesso.
Posso agora comparar o cenário de janeiro, fevereiro e março. E aqui está, janeiro, fevereiro e março. Veja que teve um ganho aqui de lucro líquido. Eu posso visualizar isso também graficamente. E selecionar qualquer item que eu queira aqui para analisar. Posso ver, por exemplo, como evoluíram as minhas despesas. Então vejo que as minhas despesas evoluíram aqui. Foram diminuindo, né? Então, isso teve claramente um reflexo aqui no aumento da minha margem líquida, né? Bom, por fim, lembra que eu tinha um produto aqui, eu tenho vários produtos com margem negativa, né? Eu vou tentar mudar a precificação do produto H. Então, o produto H, estou tendo um lucro líquido de menos 10 mil reais e eu venho para o cliente 1, mas para o cliente 2 eu estou tendo um lucro bom, né? Então, quanto que eu tenho que precificar o produto H para que eu tenha uma margem de, digamos, 10%? Então, eu vou vir aqui no módulo de precificação completo, seleciono o produto H e posso mudar essas informações de volume, comissão, adiciono a margem líquida que eu quero ter com esse produto, qual o tipo de valor que eu quero visualizar, se eu quero ver o valor que eu tenho que cobrar sem impostos, o valor com impostos, mas sem IPI frete, ou o valor com IPI frete, bom, basicamente o valor com tudo. Posso configurar as alíquotas de impostos, adicionar qualquer custo que eu queira, e até adicionar algum valor de custo de oportunidade, né? Ou seja, vamos supor que ele vai me pagar apenas em 90 dias. Bom, nessas condições aqui, o que o modelo está me falando é que eu preciso cobrar, vou até ocultar aqui por enquanto, que eu preciso cobrar R$ 27,65 por quilo para obter uma margem de 10% nessa venda. Tá? Se eu quiser entender com detalhes, eu clico aqui em mostrar detalhes e ele vai apresentar cada item que está sendo considerado na conta. Então veja que tem até um custo de oportunidade envolvido aqui relacionado a esse prazo de recebimento, né? Se eu zerar aqui, vai sumir esse custo de oportunidade. Bom, e aí ok, eu posso adicionar aqui, eu tenho R$ 26,47 por quilo, mais ou menos, não é aquele mesmo volume, mas eu vou usar como referência. Então era o produto H do cliente 1, né? Era esse? Vamos ver aqui. Produto H do cliente 1. Plano de produção. Eu vou adicionar R$ 26,40 por quilo. Vou rodar de novo o modelo para ver como é que muda esse resultado. E veja que o produto H agora ele é bem positivo. Bom, qual que é a diferença do módulo de precificação completa para o módulo de precificação simples? Tá? Basicamente, no módulo de precificação completa, eu coloco as características da venda e ele me informa quais são os valores que eu tenho que cobrar para atingir determinados patamares, né? Então, quais são os valores que eu tenho que cobrar para cobrir meus custos variáveis diretos, quais são os valores que eu tenho que cobrar para cobrir custos e despesas, o valor para eu ficar no 0 a 0, o valor para obter uma margem de 3, 6 ou 10%. Tá? Bom, a diferença é que o módulo de precificação simples, eu só coloco o preço que eu quero vender em determinado produto e ele me informa se eu estou autorizado ou não a vender. Tá? Então, novamente, eu tenho que colocar as características da venda e a margem que define se eu estou autorizado ou não a vender é exatamente a margem que está aqui na precificação completa, que é essa margem líquida requerida. Então, essa é a diferença do módulo simples para o módulo completo, né? Ele é mais direto, simplesmente coloca aqui o preço e sei se eu estou autorizado ou não a vender. Bom, basicamente, essas são as funcionalidades do módulo básico do modelo de custos e rentabilidade. Espero que vocês utilizem bastante esse modelo e se interessem para entender um pouco mais o módulo avançado, que tem outros relatórios que são bem interessantes também. Tá?
Bom, qual que é a diferença do módulo de precificação completa para o módulo de precificação simples, tá? Basicamente, no módulo de precificação completa, eu coloco as características da venda e ele me informa quais são os valores que eu tenho que cobrar para atingir determinados patamares, né? Então, quais são os valores que eu tenho que cobrar para cobrir meus custos variáveis diretos, quais são os valores que eu tenho que cobrar para cobrir custos e despesas, o valor para eu ficar no 0 a 0, o valor para eu ter uma margem de 3, 6 ou 10%, tá? Bom, a diferença é que o módulo de precificação simples, eu só coloco o preço que eu quero vender em determinado produto e ele me informa se eu estou autorizado ou não a vender. Tá? Então, novamente, eu tenho que colocar as características da venda e a margem que define se eu estou autorizado ou não a vender é exatamente a margem que está aqui na precificação completa, que é essa margem líquida requerida. Então, essa é a diferença do módulo simples para o módulo completo, né? Ele é mais direto, simplesmente coloca aqui o preço e sei se eu estou autorizado ou não a vender. Bom, basicamente, essas são as funcionalidades do módulo básico do modelo de custos e rentabilidade. Espero que vocês utilizem bastante esse modelo e se interessem para entender um pouco mais o módulo avançado, que tem outros relatórios que são bem interessantes também. Tá?